Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus porque estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Bom dia, Lucia Moro, bom dia, irmã Vera, bom dia, irmã Isabelle, Deus abençoe vocês. Irmã Carminha, bom dia, Deus abençoe a vida de vocês. Glória, glória a Deus mesmo por estarmos aqui nessa manhã. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, né? E nos dá mais uma oportunidade. Bom dia, Gu, Deus te abençoe. Bom dia, Mirella, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Que maravilha começar, né? Quer dizer, nós já começamos a quarta, já fiz um monte de coisa hoje, né? Você também, né? Mas que bom estar agora aqui. Tirar esse tempinho para o Senhor, tirar esse tempinho para Deus, esse tempinho para nós estarmos aqui falando, né, da palavra do Senhor, aprendendo com a palavra do Senhor, sendo edificados através da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Estou muito feliz com isso, né? Bom dia, Priscila, Deus te abençoe. Alice, princesa, beijo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, Gi, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje minha garganta não tá muito boa, não. Vou tomando aguinha aqui, tá? Né? Podia ter um copo chique aqui, mas eu gosto desse copinho aqui, ó. Amo esse copinho aqui para tomar água. Meu companheiro, né? Onde eu tô, ele tá comigo aí durante o dia aqui em casa. Então, bom dia a todos vocês. Espero que vocês tenham tido uma terça-feira abençoada, né? Com Jesus. Ontem eu não vim mesmo fazer a live, como disse para vocês, né? Sempre tem alguma coisa, assim, então eu tô deixando a terça e a quinta para me resolver, mas ontem quero deixar meus sentimentos aqui, né, para a família do José de Assis, esposo da Janete. A Janete estava aqui conosco na live na segunda-feira, aquela amiga que eu falei, né, que já fazem 30 anos que nós somos amigas, e na segunda-feira à tarde a mãe do José de Assis faleceu, né, e foi sepultada ontem. Então ontem eu estive com eles toda a parte da manhã, né, fiz ofício fúnebre, fui com eles lá no cemitério, né, estive com eles lá um bom tempo, e Deus é fiel. Eu sei que ontem também o Senhor falou muito com eles, com toda a família, né, a gente fica triste, né, quando o Senhor leva alguém que nós amamos, né, mas nós sabemos que a vida é assim mesmo, né? Nós nunca sabemos quando chegará a nossa hora, nem todos nós um dia passaremos por isso, já passamos ou vamos passar por isso, né? Mas então eu quero deixar meus sentimentos, né? A toda a família, a todos eles, né? Que o Senhor continue consolando o coração de cada um deles, né? Ela já fazia um bom tempo que estava enferma, com problemas de saúde, e ela encontrou descanso no Senhor, né? E nós damos glória em tudo, damos graças, né? Em tudo damos graças. E nessa manhã, né, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, pela sua vida, quero agradecer a Deus por todos aqueles que me ouvem. O vídeo da segunda-feira, ele estava bloqueado, não sei se já bloquearam e nem sei por que bloquearam. Hoje de manhã que eu percebi, né? E entrei com, você pode entrar lá, né, com um pedido para desbloquear, justificando, né, algumas coisas, não sei porquê, né, o Instagram faz isso mesmo, né, então, enfim. Então eu fiquei um pouquinho triste, mas eu creio que vai desbloquear e vai poder estar lá para as pessoas ouvirem a mensagem de segunda, né, então que Deus abençoe que esse de hoje não seja nem o outro mais. Mas isso assim, na hora me deixa triste, mas depois eu entreguei na mão do Senhor e tá tudo bem. Amados, louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por esse dia, por essa quarta-feira. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado, Espírito Santo,
por estar aqui comigo, estar aí com você. Nós temos essa certeza que nessa manhã a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida e nós somos agradecidos ao Senhor por isso. Nós somos agradecidos a Deus pela bondade, misericórdia, fidelidade, justiça, paz, amor que vem dele e ele entrega para nós todos os dias. Por essa oportunidade que nós temos aqui de mais uma vez, né, estar com ele, com vocês, unidos no mesmo Espírito, ligando aqui na terra o que é ligado lá no céu. E nessa manhã eu quero falar com você sobre, primeiro, né, o que está em Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 8, né? Jeremias, você que consegue, né, ter a sua Bíblia, consegue acompanhar ou marcar, né? Você pode colocar aí agora, marcar Jeremias 17, 7 e 8. É uma promessa do Senhor, né, para o povo de Israel e hoje nós somos a Israel do Senhor. Então essa promessa também é para nós. Porque a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, a palavra foi ministrada tanto para o povo judeu como os não judeus. Então o Senhor deu, né, a todo o mundo a oportunidade de ser filho dele, a oportunidade, né, de ser resgatado por Jesus, a oportunidade de vida eterna com o Senhor Jesus, de desfrutar do amor de Deus através do Senhor Jesus. Bom dia, Anderson. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, Jeremias 17, 7 e 8, o Senhor diz algo muito precioso que é para mim e para você também hoje. Diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. E quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos ou frutas, né? Quero ler mais uma vez. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. E quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Amados, eu gosto muito dessa palavra, sabe? Essa é uma palavra assim que me traz um consolo muito grande, né, do Senhor para a minha vida, porque aqui nós temos, né, uma promessa do Senhor, né? Uma promessa do Senhor para nós, porque ele fala assim, ó, eu vou abençoar. Ele está falando, eu vou abençoar aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, em Deus, o Senhor. Então ele diz, eu vou abençoar. Deus, ele se alegra, ele se agrada em abençoar aqueles que confiam nele, aqueles que creem nele, aqueles que depositam a sua confiança nele. E essa fé e essa confiança não pode ser de ordem emocional. Não, porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu tenho fé, eu acredito, mas são assim no momento de emoção, no momento em que está envolvido por uma atmosfera, né, onde alguém está falando algo de Deus, de Jesus, ou ministrando algo de Deus e Jesus. Mas essa fé, essa confiança, na verdade, ela não é comprovada nesses momentos em que nós estamos, né, envoltos ao Senhor, tendo experiências com o Senhor, no momento de adoração, no momento de louvor. Na verdade, essa fé e essa confiança, ela vai ser provada no nosso dia a dia,
vai ser provada nos momentos de luta, de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de perda. Esses momentos onde Deus ele vem e prova a nossa fé. Porque ele fala assim, olha, que a pessoa que crê nele e que tem fé nele, vai ser, ele dá ele coloca aqui uma imagem para a gente não ter dúvida do que ele está falando, né? Então ele usa aqui algo muito precioso. Essa pessoa que confia, que tem fé em mim, é como uma árvore. Essa árvore, ela está plantada junto ao ribeiro. Então as raízes dessa árvore, elas vão crescer, né? Vão absorver a água lá do ribeiro, e quando vier a seca, ela não vai se preocupar. Né? Quando vier o sol escaldante, a seca, não precisa se preocupar, porque as suas folhas vão continuar verdes, porque ela vai continuar dando frutos. Por quê? Porque ela está com as raízes dela lá ali, né, grudadas ao lado do ribeirão ali, onde a água está passando, e então ela está absorvendo aquela água, as suas raízes absorvem a água, ainda que lá no solo, ainda que lá no tronco, ainda que lá nas folhas, ainda que lá no tempo, tá um sol, tá uma seca, mas as raízes estão ali, né, bem profundas, junto aos ribeiros, junto às águas. Então nós sabemos que Jesus é a água viva. É a água viva. E quando nossas raízes, quando a nossa fé, quando a nossa esperança está enraizada mesmo em Jesus, né, lá no profundo, onde ninguém vê, porque raízes, não é qualquer um que vê raízes, né? Muitas árvores, muitas plantas, as raízes, elas não são expostas. Algumas sim, mas muitas não. E mesmo aquelas raízes expostas, algumas vão estar expostas, mas algumas vão estar lá bem profundas mesmo. E às vezes, quando mais profunda, mais ela vai encontrar umidade no solo. Outras, né, do lado ali do ribeirão, vão encontrar água do ribeirão. Então Jesus é a nossa água viva. Se nós estamos firmes, enraizados em Jesus, enraizados na palavra, e a palavra do Senhor, né, a palavra diz que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a minha fé, ela estiver firmada dentro da palavra de Deus, dentro de Jesus, em Deus mesmo, então assim, não importa o vento, não importa a chuva forte, o vendaval, a seca, não importa o tempo, né, de escassez, sol escaldante, porque a raiz estará protegida. A raiz estará bem nutrida pela água. E, na verdade, a árvore, ela vai sobreviver por causa da raiz. Se a raiz estiver forte e nutrida, a árvore vai sobreviver, a flor vai sobreviver. Às vezes você olha uma flor pelo lado de fora, né? Muitas das vezes ela está ali dando flores, flores e flores e flores, e de repente ela para de florir. De repente ela começa a parar de florir, de repente assim você olha, as folhas começam a amarelar, começam a cair, começa a perder as forças. Então quando você vai lá naquele vaso e você tira aquela flor, você vai ver que as raízes estão mortas. As raízes perderam as forças, elas não foram nutridas suficiente para manter aquela flor, florindo. Agora, quando as raízes estão saudáveis, elas estão com os nutrientes necessários, quando elas estão ali, bem alimentadas com água, bem alimentadas às vezes com substrato, com, enfim, né, com a terra certa, quando ela está ali bem alimentada, se as raízes dela estão fortes, ela vai sobreviver. Ela vai sobreviver. Às vezes pode acontecer alguma coisa, ela cair, ela passar por um processo aí, às vezes até pega
um bichinho vai lá, tenta comer as plantas. Outro dia aconteceu isso com as minhas plantas, tinha um bichinho comendo as folhas delas, né? Eu não consegui achar esse bichinho, eu acho que ele deve ser da mesma cor, porque ele conseguiu se esconder muito bem. Mas aí eu fui observando, olhando, tentando cuidar delas, mas elas sobreviveram, porque as raízes delas estão bem fortes, as raízes delas estão bem assim alimentadas, né? Bem cuidadas. Então, o Senhor faz essa comparação com a nossa vida. Então ele fala, aquele que confia em mim, aquele que crê em mim, ele vai ser dessa forma. Ele vai ter uma raiz forte, porque a raiz dele vai estar alimentada pela água, né? É igualzinho aquela árvore lá do ribeirão lá, que as raízes são tão profundas que ela vai nutrir, ela vai receber, ela vai se alimentar das águas do ribeirão. E eu me lembro até hoje de uma vez, eu fui para Camboriú, numa convenção de pastores, e entre o hotel que nós ficamos, né, e a praia, passava um pequeno ribeirão, assim, sabe? E nós fomos um dia passear lá na praia, né, e aí eu vi uma árvore, mas ela era uma árvore antiga, sabe? Uma árvore velha mesmo, bem velha, mas ela estava tão bonita, essa árvore, tão bonita. E aí eu parei, aquilo me chamou a atenção, eu parei ali e fiquei observando. Quando eu parei para observar melhor, eu percebi justamente isso, né? O que o Senhor falou, porque a parte da árvore estava assim na terra do lado, mas parte da raiz da árvore, ela estava todinha ali, sabe, no barranco onde passava aquele ribeirãozinho. E eu falei, olha, essa árvore ela está linda, ela está bonita, ela está viçosa, né? A gente via que era uma árvore assim bem nutrida por aquela água que passava do lado ali do ribeirão, e as raízes delas tinham muitas raízes expostas no barranco que se alimentavam daquela água. Então nós somos assim. Se você não alimentar a sua raiz, e a raiz, ela é como eu falei, muitas as raízes estão debaixo da terra ou estão lá dentro do vaso, você não vê. Algumas já são tão antigas que as raízes já começam até a ficar expostas, né? Mas a raiz precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida. A raiz, ela precisa muito. Ela precisa que a gente vá lá, que a gente coloque lá uma vitamina, se necessário for, que a gente não descuide dela. Se a gente perceber que tem algo acontecendo, você precisa tirar aquela planta, tirar aquela flor, dar uma olhada como que está a raiz, se a raiz também não precisa ali, né, às vezes ela pegou uma doencinha lá da terra, precisa cortar algumas partes da raiz para replantar novamente, mas o importante é não perder a flor, a árvore, a planta, isso é muito importante. Então, assim, quanto mais raiz nós temos em Deus, mais forte nós vamos ficar, mais fortes. Bom dia, Dilane, bom dia, Irmã Maria, bom dia, Aline, bom dia, Rosilene, bom dia a todos vocês. Então, a raiz, ela é muito importante para que a árvore cresça, para que a árvore dê frutos. Então, todo o processo vai começar com o quê? Um plantio, você vai colocar ali, às vezes, uma sementinha, né, num copinho ou no vasinho, e você vai esperar o quê? Ela enraizar. Quando ela enraizar, você vai plantar. Olha como a raiz é importante, né? Outro dia, eu fui na casa da minha irmã e ela estava com um negócio lá que eu amo muito, eu gosto demais, que a gente põe na pizza, não é o orégano, é aquele outro, quando você pede a pizza só de queijo, tomate e manjericão. E ela tava com um tanto de manjericão no copo, esperando enraizar para ela plantar. Eu falei para ela, ai, dá um para mim, eu gosto tanto de manjericão, e eu tenho um pezinho lá, e ele já tá tão antigo assim, no vaso, e ele agora não tá querendo ir. Até podei, troquei de vaso, mas dá mais um para mim. E ela me deu, e eu trouxe, coloquei num copinho com água, e esperei enraizar para poder plantar. E aí, como fui trocando a água, fui observando, e quando começou a sair as raízes, eu fui lá e plantei.
plantei e ele está firminho lá e eu tenho muita fé que ele vai crescer e vai ficar um grande, bonito e lindo pé de manjericão para eu poder desfrutar dele. Então, assim nós somos. Agora, o manjericão, ele não vai desfrutar das suas folhas. Quem vai desfrutar somos nós. Então, Deus, ele faz isso conosco também, né? Olha algo que o Espírito Santo está falando aqui comigo. Deus, ele também vai fazer isso conosco. Nós somos essas árvores plantadas juntos ao ribeiro, né? E que não importa se vai vir o sol, não importa se vai vir o calor, nós não vamos temer isso, porque por causa da água do ribeiro, dessa água viva que é Jesus, que nós estamos plantados nele, não importa a estação, não importa a chuva, não importa nada, nós vamos continuar dando frutos. É isso que ele quer dizer para nós, né? Se você está enraizado, se você crê em Deus, se você confia em Deus verdadeiramente, então você está enraizado. E como eu sei que eu estou enraizado? Como eu falei no início, quando vem as lutas, as perseguições, quando vem os problemas, quando vem as dores, quando vem a má notícia, quando vem a sequidão, quando vem o deserto, quando vem o vale, é nesses momentos que nós vamos perceber se as nossas raízes estão firmes, se as nossas raízes estão profundas, se as nossas raízes estão sendo alimentadas pela água do Espírito, pela água viva que é o Senhor Jesus. Então não importa o que eu vou passar, o que eu vou sofrer, não importa o que vai acontecer lá fora, mas lá dentro, onde a raiz está, a minha raiz está forte, a minha raiz está bem nutrida e por isso a minha árvore não vai cair, não vai deixar de dar fruto, não vai deixar de florescer. Não vai. No tempo certo vai dar fruto, no tempo certo vai dar flor, no tempo certo. Então, nós, trazendo para o mundo espiritual, precisamos nutrir a nossa raiz. Precisamos fazer com que a nossa raiz ela cresça cada vez mais. Então, crendo em Deus, colocando a nossa fé em ação, obedecendo à vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Não adianta você falar de Deus se você não consegue obedecer a Deus. Não adianta você falar que ama a Deus se você não consegue amar o próximo. Não adianta você pedir perdão a Deus se você não consegue perdoar. Não adianta você falar que é servo de Jesus se quando Jesus te pede algo você diz não para ele. Você não consegue servi-lo. Você não consegue servir as pessoas que estão ao seu redor. Então existem muitas coisas que nós temos que vigiar, sabe? Buscar. Tem coisas que nós vamos ter que buscar. Então nós precisamos buscar para fazer com que a nossa raiz ela se aprofunde mais com a palavra, com oração, com jejum, consagração, sabe, com obediência, colocando a nossa fé em ação, buscando do Espírito Santo, da presença, sabe, alimentando mesmo a nossa raiz dia após dia, alimentando o nosso espírito e a nossa alma. Porque se você alimenta só a sua carne, a sua raiz vai enfraquecer. Mas se você alimenta o seu espírito, a sua alma com coisas boas, né, com coisas que estão sendo que são edificantes para a sua vida, então a sua raiz ela vai aprofundar, a sua raiz vai ficar forte e você vai ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro, né? Que não importa. Olha, aqui eu acho lindo quando ele fala assim, olha, ela está plantada perto da água, né? Que espalha as suas raízes até o ribeirão. Então é assim, quanto mais água ela recebe, mais a raiz vai crescendo, mais a raiz vai aumentando, mais a raiz vai, né, se aprofundando e a árvore vai ficando forte, né? A gente vê aquelas árvores que são até centenárias, árvores que estão ali há muitos anos, muitos anos, e a árvore está forte, tem folhas fortes, e você vê que as raízes já estão até saindo para fora, de tão enraizado que está, de tão
forte que elas estão, né? E é tão lindo você ver isso, então nós podemos trazer isso para a nossa vida. Você pode olhar para a vida de uma pessoa e falar assim, nossa, como aquela irmã é forte, como aquele irmão é forte, nossa, como aquele irmão, aquela irmã aguenta tanta coisa, como aquela pessoa consegue passar por tanta prova, como que ela consegue se manter firme, com um sorriso no rosto, como ela consegue, né, fazer o bem, ajudar o próximo. Às vezes ela nem tem e ela tira do que não tem para dar para o outro. Nossa, como aquela irmã pode, né, estar tão assim alegre em meio a uma tristeza? Como ele pode estar, né, com aquele semblante de paz, sendo que tantas coisas aconteceram que podiam colocá-lo no chão? Mas é porque o que você está vendo é o que está do lado de fora. Mas o que está do lado de dentro está fortalecido em Deus, está fortalecido em Cristo, está enraizado, está com a raiz nutrida. Pessoas assim têm vida de oração, pessoas assim têm vida de intimidade com Deus, pessoas assim têm vida, sabe, onde elas colocam a fé dela ali acima de tudo, a confiança em Deus acima de tudo. Então elas não vivem pelo que acontece pelo lado de fora, mas elas vivem pelo que está aqui dentro, que ninguém vê, ou às vezes o que está dentro lá da casa dela, dele, quando eles estão em oração, quando eles estão buscando em Deus, você vê que a conversa é diferente, você vê que a vida é diferente. Como é gostoso sentar com alguém que fala de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você está muito bitolada, nossa, mas vocês só querem falar disso. Mas gente, é tão gostoso falar. É lógico que a gente fala de muitos assuntos. Quer falar de política? Vamos. Ah, você quer falar de rede social? Tá bom, vamos falar. Ah, você quer falar disso, aquilo? Vamos conversar. Quer falar de futebol? Vamos. Quer falar? Vamos. Mas não tem outro assunto mais gostoso a se falar, a não ser experiências de vida, a não ser experiências que nós temos com o Senhor, a não ser falar do amor de Deus. Quem é de Deus sabe disso. Quem tem Deus no coração sabe disso. Como é desagradável você sentar num lugar e ouvir pessoas falando coisas que não edificam. Que não edificam. Eu não consigo, por exemplo, sentar com alguém, aí as pessoas começam a falar da novela. Eu não assisto a novela. Não assisto isso. Então, para mim, não tenho nem o que falar, sabe? E aí eu vejo as pessoas falando assim, eu falo, nossa, para mim é tão vazio, é tão sem sentido, entendeu? Não sei se você sente isso. É muito sem sentido. Mas se eu sentar com alguém e alguém começa a contar da sua vida, da sua experiência de vida, testemunhar coisas da sua vida, nossa, eu me sinto tão feliz. Eu amo sentar com pessoas assim de mais idade, sabe? Pessoas mais idosas que têm histórias para contar, que sabem falar do seu passado, falam de coisas que passaram, né? E principalmente aqueles que são de Jesus, que sempre têm experiências para contar. Então eu conto as minhas, ele conta dele, a outra conta outra, a outra conta outra, e nisso a hora vai passando, e quando você menos percebe, já passaram-se horas e nós estamos ali falando da palavra, falando de Jesus, falando de experiências. Isso está nutrindo a nossa raiz. Isso está nutrindo a nossa raiz. As más conversações corrompem os maus costumes, os bons costumes, diz a palavra do Senhor. Então, eu não vou sentar em roda de escarnecedores, onde as pessoas ficam falando coisas que não devem, coisas que não são boas, sabe? Hoje pela manhã, como deu esse problema que eu falei para vocês no vídeo de segunda-feira, eu estava olhando lá as redes sociais, tentando arrumar isso, vendo umas coisas, e entrei para ver uma situação de uma jovem, né? Ela parece que eu nem sabia, mas ela é atriz da Globo, mas eu vi um filme dela uma vez, uma jovem, e aí eu vi uma confusão toda, porque aí você puxa uma coisa, aí vem outra, vem outra, vem outra. Aí eu vi que tá toda uma confusão em volta da vida dessa menina. E aí eu falei, misericórdia, Jesus, como que o povo consegue fazer tanta confusão na rede social? Como que o povo consegue fazer tanta coisas ruins? Falar das pessoas, falam coisas que não devem.
tiram conclusões precipitadas, né? E vão nas redes sociais falar coisas sobre isso. Então, assim, não respeitam as outras pessoas, não respeitam a vida do outro, né? E eu acho que, assim, as redes sociais, elas são bênção mesmo para a nossa vida, né? Por causa dela que eu estou aqui falando com você. E é por causa dela que nós falamos com pessoas que estão distantes de nós. Então, assim, as redes sociais, elas são ótimas para informações verdadeiras, informações reais, para a gente ficar até assim, saber, né, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sim, elas são bênção para quem sabe usar, mas existem pessoas que estão usando, sabe, de uma forma tão desenfreada, desrespeitosa, de uma forma tão indigna, sabe, para atacar, para ferir, para machucar, para confusão. E Deus não é Deus de confusão, amados. Então nós temos que vigiar muito, muito mesmo, sabe? Com essa questão de redes sociais, saber usar as nossas redes sociais, saber o que nós vemos, o que nós olhamos, o que postamos, né? É claro que a gente não deve se calar diante, né, de coisas que nós sabemos que não é verdade. Nós não devemos também nos calar, porque muitas vezes, né, porque os bons e os fortes se calam, né, os ruins e os fracos acabam tomando o poder. Então eu ouvi essa frase mexeu muito comigo. Então, assim, tem coisas que não dá pra gente se calar, que às vezes a gente precisa compartilhar, às vezes a gente precisa levar uma informação mais real para as pessoas, né? Mas assim, tem que ser feito tudo com muito cuidado, com muito zelo, né? E aí eu falei, olha que perda de tempo, que coisa horrível, né? Que confusão, né? E aí eu nem consegui ver mais, parei de ver, né? Falei, nossa, eu não quero nem ver mais sobre isso, não quero saber sobre isso, né? De tão indignada que eu fiquei com o pouco que eu vi. Então, às vezes, se alguém fala pra mim, nossa, você viu aquilo? Eu falei, não vi. Ah, você viu? Não vi. Ah, você ficou sabendo? Não fiquei. Porque, assim, tem coisas que realmente não me diz respeito, né? Não me interessa. Então, não me diz respeito. Então, assim, eu acho que parte daí, parte do que a gente vê, parte do que a gente ouve, parte do que a gente escuta, parte do que a gente compartilha, parte do que eu recebo, parte do que eu aceito, parte daquilo que eu concordo ou não concordo. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, porque tudo isso vai afetar a nossa raiz. Tudo isso pode afetar a nossa fé de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então você filtra aquilo que você assiste, aquilo que você vê, filtra aquilo que vem na sua mente, que vem no seu coração. Nós temos que filtrar tudo, queridos, tudo, queridos. E que você receba mesmo coisas boas, sabe? Que você busque coisas boas, sabe? Que você seja fortalecido mesmo pelas coisas que edificam a sua vida. Se não edifica, deixa pra lá. Se edifica, glória a Deus, né? Então a gente vai pegar o que edifica, o que não edifica a gente vai jogar fora. A gente pega o que é bom, o que não é bom a gente descarta, né? Então vamos nos alimentar a nossa raiz de coisas boas. E uma das coisas que o Senhor fala aqui conosco, né? Que aquele que confia nele, aquele que tem fé nele, vai ser como esta árvore plantada junto ao ribeiro. Pode vir um calor, pode vir o sol, pode vir a chuva, mas ela não vai ser afetada, porque a raiz dela estará recebendo da água do ribeiro. E aqui no Salmo de número 1, ele também fala isso, né? Nós lemos aqui Jeremias 17, 7 ao 8. E olha só o que o salmista, né, ele diz no Salmo 1, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os zombadores de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como as árvores que crescem na beira do riacho. Elas darão frutas no tempo certo, suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dará certo.
O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palhas que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim do mal são a desgraça e a morte eterna, né? Porque nós teremos vida eterna com Cristo, né? Então, amados, vamos vigiar naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente fala. Deus, ele é amor? É. Deus é bondade? É. Mas Deus é justiça. Deus é juízo. Não sou eu que estou falando, é a palavra dele quem diz. É a palavra do Senhor quem está falando. Olha aqui, é a palavra dele. Então, aquele que vai fazer o que o Senhor pede na palavra, obedecer a palavra, crer no Senhor, colocar a sua fé em ação, né? Ter uma vida regada de fé, uma raiz firmada em Jesus, firmada em Deus, não importa o que vier. A sua raiz está firmada, então você vai ficar firme. Você será uma árvore frutífera. Você será uma árvore frutífera. Então nós precisamos cuidar das nossas raízes, que é o que fica no oculto, é o que ninguém vê, é aquilo que você recebe quando você está em oração, quando você está lendo a Bíblia, quando você está tendo comunhão com Deus, intimidade com Deus, quando você chega e rasga o seu coração para o Senhor e que você se aquieta para ouvir a voz do Senhor que fala com você. Isso é maravilhoso, isso é importantíssimo para todos nós. Então, às vezes, nós estamos preocupados demais com a nossa aparência, com o que está fora. Não é errado. Não é errado você cuidar do seu cabelo. Não é errado você cuidar do seu corpo. Pelo contrário, nós temos que cuidar do nosso corpo. Não é errado de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Claro que não. Isso não é errado, né? Mas nós temos que entender que para Deus o mais importante é o que está aqui dentro. Ele sonda o nosso coração, né? E é o que está em oculto. A raiz está oculta. Então, o que vai te dar força para passar pelo dia mal não é o que está no seu exterior, mas é o que está no seu interior, no seu íntimo, no seu secreto, onde ninguém vê, mas o Senhor vê. Onde ninguém está olhando, mas o Senhor está olhando. E as pessoas vão olhar e falar, nossa, que maravilha, aquela pessoa passou por tanta coisa, está lá firme com Jesus. E às vezes outros sopram um ventinho, já a árvore cai, já para de dar fruto, a árvore quebra. Nossa, porque a raiz não estava firmada, não estava sustentada, às vezes nem tinha a raiz mais. Nem tinha, muitas vezes a raiz está adoecendo e a pessoa percebe que a raiz está adoecendo e ela não toma uma atitude, não toma uma providência. E quando nós percebemos que a raiz está adoecendo, nós precisamos fazer como eu já disse para você: tira a plantinha, cuida da raiz, tira as raizinhas que estão podres, poda, coloca ela na água. Olha como a água é importante, um nutriente importante para nós. E a água do Espírito, a água viva que é Jesus, nós não conseguimos viver sem ela. Aquele que crê, aquele que tem fé, não fica sem, de jeito nenhum. Porque se ficar sem, é morte. Assim como nós precisamos da água, o corpo nosso precisa da água, a nossa alma, o nosso espírito também precisa da água viva, da água do Espírito. Ele precisa também para se manter forte, para se manter nutrido. Então, quando você tira aquela flor, né? Quando você tira aquela planta, você vai fazer o quê? Você vai colocar na água. E você vai perceber que ela, recebendo os cuidados necessários, ela vai voltar a enraizar. E quando ela começar a enraizar novamente, você replanta ela. E aí, então, ela vem com a terra certa, com os nutrientes certos, né? Com tudo certinho, ela vai enraizar novamente e ela vai voltar a crescer, vai voltar a dar folhas viçosas, a dar frutos e a dar flores, né? Então, eu quero dizer para você nessa manhã
que a raiz ela fica no oculto, mas ela é a parte mais importante de uma planta, mais importante de uma árvore. Ela é muito importante, assim como para mim e para você, tá bom? O nosso interior, a nossa intimidade, os nossos momentos com Deus são muito preciosos para que a gente vença o dia mal, para que a gente seja abençoado, como o Senhor falou. Aquele que crê em mim, aquele que tem fé em mim, será abençoado, né? E aqui também está a promessa do Senhor no Salmo 1, né? Esses serão que bem-aventurados, esses serão felizes, né? E aqui no final diz: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Então vamos obedecer, vamos crer, vamos alimentar a nossa fé, vamos alimentar, né, o nosso espírito, a nossa alma, vamos alimentar nossa raiz para que cada dia mais a nossa raiz esteja mais firmada, mais profunda. Então nós não vamos ser como folhas jogadas ao vento, né? Ou como as ondas do mar, né? Que vão e que vêm. Não, nós temos firmeza naquilo que cremos, firmeza naquilo que entendemos, firmeza naquilo que confessamos, né? Que Jesus é o Senhor da nossa vida, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor Jesus é aquele que abençoa, é aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que nos justifica, né? E ele é justiça também, ele é juízo também. Então a gente não pode esquecer disso. Então que a sua raiz ela seja firmada, que você, eu não sei como que cair sua raiz aí, né? Eu não sei, mas hoje tente olhar para dentro de você e ver como está a sua raiz. E se a sua raiz talvez não estiver muito profunda, muito legal, vamos botar água aí, vamos buscar água do Espírito, vamos buscar da água viva, vamos alimentar, né, a nossa raiz interior, que é nosso espírito, nossa alma, para que a gente possa ser uma árvore mesmo, forte, que independente do que nós enfrentarmos, nossas folhas estarão bonitas, nosso tronco estará forte e nós vamos dar flores e frutos no momento certo, na estação certa, para a glória de Deus, para a glória de Jesus, amém? Esse é o nosso devocional de hoje, né? Tenham as raízes firmadas. Eu já falei aqui, eu tenho muita experiência com isso, porque eu tenho muitas flores aqui na minha casa, principalmente orquídeas. Então eu vivo sempre trocando, tendo que cuidar. Ontem eu contava para uma pessoa muito querida minha, estava comentando, né, sobre essa questão de flores e orquídeas, né? E a gente tem que ficar muito atento, porque sempre tem cochonilha. Agora eu estou aqui na minha casa, tá tendo uma fase de umas formiguinhas que elas vêm e às vezes elas vão lá onde começa a nascer o botãozinho para dar a flor, e eu acho que deve sair, né, algo doce dali, não sei, mas elas vão bem lá e muitas vezes elas abortam, comem aquele botão e a flor não consegue dar o botão. Em alguns casos também elas estão absorvendo muito, sabe, as coisas, as folhas, até mesmo eu não vejo ela nas raízes, eu vejo elas nos troncos e nas folhas, né? E aí muitas, tem orquídea minha que já quase morreu por conta disso. Então eu tenho que ir lá, eu tenho que escovar, eu tenho que cuidar, eu tenho que pôr um remédio, eu tenho que lavar, eu tenho que dar uma observada ao tempo todo. Aí outro dia eu tava matando umas formiguinhas, né? E lá em Provérbios, eu não me lembro agora qual é o capítulo que fala, né? Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, né? Então Deus fala conosco para aprender com a formiguinha, que durante o verão ela vai lá, né? Ela vai pegando a sua comidinha e vai depositando em algum lugar e vai fazendo lá, enchendo aquele depósito de comidinha para quando vier o inverno, que elas são sensíveis, elas ficarem quietinhas lá dentro e terem alimento para todo o inverno. Aí eu estava matando as formiguinhas, eu falei, Senhor, olha, o Senhor me perdoa por eu matar essas formiguinhas, mas essas formiguinhas não são do bem.
Elas não são, Senhor. Olha, elas não são porque elas estão matando as minhas plantas. E as plantas também são criação do Senhor. Então, essas aqui são formiguinhas do mal. Porque as do bem são aquelas que vão trabalhar, vão guardar. Só que essas aqui estão só matando as plantas. Então, eu ainda falei, né? Essas aqui são o joio no meio do trigo, né? Tem as formiguinhas trigo e as formiguinhas joio. E essas são o joio. Então, assim, não tem como eu deixá-las aqui, senão eu vou perder minhas plantas, que também são preciosas. Então, essas formiguinhas verdadeiramente são do mal. Então, por isso eu já vou colocar e dar um fim nessas formiguinhas aqui. Então, assim, a gente leva isso, né? A gente lembra da palavra, lembra de Deus em tudo. Em tudo eu vejo Deus, em tudo Deus fala conosco, né? E às vezes a gente tem que tirar e saber discernir o que é do mal, o que é do bem, porque senão a gente perde, né, as plantinhas e a gente trazendo para a nossa vida, isso pode acontecer conosco também. Às vezes a gente pensa que é do bem, mas não é, sabe? O Espírito Santo tá falando aqui comigo, ó, para eu falar para você. Nem tudo que brilha é ouro. Muitas vezes você compra algo que brilha, brilha, brilha e você paga barato. Paga barato. Mas com o tempo você vai ver que aquele brilho vai sumir, aquele brilho vai sair. E você vai ver que você foi às vezes enganado, né? Enganado. E aí você vai perceber que você pagou um dinheiro por algo que não era verdadeiro. Então você tome muito cuidado para você, que Deus dê discernimento para mim e para você, para que a gente saiba, né? A gente saiba a escolher verdadeiramente os amigos verdadeiros, aqueles que devem estar do nosso lado, caminhar conosco, né? E todas as pessoas que se relacionam conosco, em quem devemos ou não confiar, né? O que devemos ou não ouvir, o que devemos ou não absorver. Então tome muito cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Eu falava ontem com uma pessoa sobre isso. As redes sociais não me enganam. Não me enganam. Porque, assim, é incrível como as pessoas querem passar, não todos, mas muitos querem passar nas redes sociais uma coisa que não é real. Não é real. E às vezes você está vendo lá e começa a olhar para a sua vida e falar, nossa, como eu queria ter uma vida igual aquela pessoa. Você nem imagina por trás daquela rede social o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, cuidado, tá bom? Muito cuidado. Não sei por que o Espírito Santo falou para eu te falar isso, tá? Vigia com isso. Vigia. Porque tem pessoas que se menosprezam, pessoas que se sentem até não amadas por Deus, porque ficam vivendo suas vidas olhando a vida dos outros, né? Não faça isso não. Tenha sua vida com Deus, busque, creia, confie nele, né? Vai buscar no seu secreto alimentar a sua raiz e o Senhor vai te abençoar, como ele já tem abençoado e pode abençoar muito mais ainda, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Orar para que Deus venha nos ajudar, nos abençoar, para que a gente possa nutrir a nossa raiz, ficar atento, né? Aí aos problemas que podem acontecer para matar a nossa raiz. E que eu não quero isso não, nem raiz fraca, nem raiz morta, que a nossa raiz seja forte. Não importa o que estiver acontecendo ao nosso redor, a estação que nós estamos vivendo, mas nosso tronco vai ficar forte, nós vamos dar flores, nós vamos dar frutos para a glória de Deus, né? E o que vai nutrir nossa raiz? Água viva, água do Espírito, intimidade com Deus, obediência ao Senhor, caminhar verdadeiramente com o Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, que é um nutriente precioso para a nossa raiz ficar fortalecida, tá bom? Então vamos orar? Né? Bom dia, irmã Dora. Rosilene, eu não sei se eu já te dei bom dia, já dei? Bom dia, Larissa. Bom dia, Cíntia. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco aqui ao vivo e vocês que vão nos assistir depois também.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra tão simples, que é do jeito que o Senhor pede para eu falar. Então, Senhor, eu estou aqui obedecendo a sua voz. O Senhor diz para mim, lança semente de uma forma simples. E essa semente, ela vai germinar. Ela vai sim brotar, ela vai crescer e ela vai dar frutos. Esse é o meu desejo, Senhor. Que cada sementinha que é lançada aqui através da minha vida possa dar muitos frutos para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Senhor, eu não sei, Senhor, se a vida dessa pessoa que está me assistindo, ela está realmente firmada no Senhor. Se ela está firme, Senhor, se a raiz dela está firme, Pai, para que ela possa enfrentar, para aquilo que tem enfrentado, ainda virá enfrentar, sabe, mas firmada no Senhor. Pai, eu não sei, mas se não estiver, Pai, que ela receba nessa manhã da água do Espírito, da água viva que é Jesus. Que ela receba, Senhor, Ele receba o que é necessário para que todos nós possamos ficar fortalecidos no Senhor, em obediência, em fé, crendo que o Senhor é o nosso Senhor, que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, a não ser no Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu és o pão da vida, Tu és a água viva, Tu és a raiz de Davi, Tu és a estrela da manhã, Tu és maravilhoso, Tu és Emanuel, Deus conosco, Tu és o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, de voltar para buscar Tua Santa Igreja. Senhor Jesus, nós Te agradecemos porque o Espírito Santo está conosco, agradecemos porque o Espírito Santo tem nos orientado em nossa caminhada. Santo Espírito de Deus, coloque em nossos lábios palavras de sabedoria, palavras de acalento, palavras de fortalecimento, palavras de edificação, palavras que venham ajudar o nosso próximo, Senhor, a crescer e amadurecer na fé. Senhor, dá-nos ouvidos espirituais, olhos espirituais, que saibamos filtrar tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, ó Senhor, que sabemos filtrar os convites que recebemos, sim, porque o mundo nos convida, Senhor, para tantas coisas, ó Pai, mas o Senhor também está nos convidando para ir até a Tua mesa, a sentar contigo, a ter comunhão contigo, a ter uma vida de oração, de intimidade, de busca com o Senhor. Eu sei que aqueles que assim o fazem são abençoados, porque isso é o que a Sua palavra declara. O Senhor disse, aquele que crer em mim, aquele que tenha fé em mim, será como essa árvore plantada junto ao ribeiro. E é isso que nós queremos ser, Senhor. Sim, queremos ser abençoados e queremos abençoar vidas. Queremos ser fortalecidos e fortalecer vidas. Queremos, ó Senhor, ser nutridos e ajudar a nutrir vidas. Senhor, é isso que queremos. Por isso, Senhor, nos abençoa nessa manhã, nos abençoa nesse momento, abençoa cada um que nos assiste, ó Senhor, cada lar aqui representado, Senhor, derrama a Sua bênção, a Sua paz, a Sua alegria, o Seu consolo. Senhor, meu Deus, abençoa esse casal, Pai, em nome de Jesus, tudo que está causando divisão, tudo que está causando confusão dentro desse lar, nós rejeitamos agora em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, converte o coração do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Abençoa a vida profissional, abençoa o trabalho, abençoa essas mãos, ó Senhor, que haja mesmo multiplicação, Senhor. Ajuda o meu irmão, minha irmã que está com uma causa na justiça. Vai lá, Senhor, Tu és o nosso advogado. Coloque as Suas mãos e libera essa bênção em nome de Jesus. Pai, aquelas pessoas
pessoas que estão esperando uma resposta, Senhor. Oh Deus, venha intervir e dar essa bênção em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, ó Senhor, nesse momento, Pai, entra com uma intervenção divina. Eu creio na cura divina. Eu creio que Tu és o médico dos médicos. Então venha intervir, Senhor, nesta enfermidade. Toca desde o fio do cabelo à planta dos pés. Senhor, eu quero aqui mais uma vez colocar o nosso irmão Sebastião diante do Senhor, para que o Senhor venha mesmo, Senhor Deus, abençoá-lo, Senhor, não só fisicamente, mas espiritualmente, Senhor. Eu sei que o Senhor já interviu, o Senhor já deu uma bênção muito grande essa semana para a família, mas ainda há um caminho a percorrer. Então continue, Senhor, com eles, e que eles continuem firmes no Senhor para passar por esse momento. E todas as famílias, Senhor, que estiverem passando por algo parecido, ajuda, fortalece, abençoa. Pai, aqueles que foram feridos emocionalmente, aqueles que foram feridos, ó Senhor Deus, por uma questão, Senhor, dos sentimentos, ó Deus, libera uma cura, Senhor, cura a alma, cura o espírito, Senhor, cura a mente, cura as emoções, Senhor, que essas pessoas sejam livres para entender o seu amor, receber o seu amor, receber da tua alegria, receber da tua paz, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos aqueles que estão conosco, que nos ouvem, que nos assistem, e a cada família, mais uma vez eu peço, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, e nós agradecemos, porque cremos na sua palavra. Cremos no Senhor, cremos no Senhor Jesus, cremos que o Espírito Santo está conosco, Senhor, e por isso nós cremos nas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo. Nós agradecemos por mais essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Cíntia, bom dia. Érica, bom dia. Você que entrou agora no final, volta lá depois, assiste essa live inteira, que Deus fale ao seu coração, que Jesus ministra o seu coração, tá? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Amanhã nós não estaremos aqui, mas na sexta-feira, em nome de Jesus, o Senhor permitindo, nós vamos estar aqui entre 10, 10 e 10, tá bom? Que Deus te dê uma excelente quarta-feira, uma quinta-feira abençoadíssima, em nome do Senhor Jesus. Nunca se esqueça que Jesus te ama muito, tá? Então fica firme, vamos nutrir nossas raízes, tá bom? Para que a gente possa ficar firme, que ainda que esteja num tempo de sequidão, as tuas folhas não vão murchar, as tuas folhas vão permanecer e você vai ser árvore frutífera, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, tá? Porque a sua raiz está firmada em Deus, em Cristo, né? A sua raiz está sendo nutrida pela água do Espírito e pela água viva que é o Senhor Jesus. Um beijo enorme para você, um grande abraço, fiquem com a doce paz que vem do Senhor Jesus e até sexta-feira, se Deus assim permitir, tá bom? Tchau, pessoal, fiquem com Deus, tá? Um beijo.